Olá, então vamos hoje acabar com um dos maiores gargalos na hora de criar conteúdo, que é os stories. Não só os stories, mas especificamente a constância nos stories. Porque postar um story ou outro até que a gente consegue. Agora, postar todos os dias, realmente dominar a arte de fazer os stories é mais difícil. E quanto menos a gente posta, mais difícil fica. Quanto mais a gente posta, vai ficando mais fácil. Então é por isso que eu preciso que vocês ouçam atentamente essa aula, façam anotações, tentem replicar, vai ter 2 exemplos aqui que vocês podem tentar replicar para a marca de vocês. Então, vamos começar aqui com o nosso mapa mental, que eu amo mapa mental para explicar as coisas. E a gente começa aqui entendendo de fato o papel dos stories. Porque mesmo que já passou muito tempo que existe stories, ainda tem muita gente que não consegue entender. A gente entende que os stories é algo que você posta o dia a dia, mas não consegue aprofundar tanto no porquê daquilo, o comportamento do usuário. Então, é o lugar onde as pessoas elas vão despretensiosamente. Ah, tô aqui mexendo no celular, vou dar uma olhadinha aqui nos stories na vida das pessoas. Elas não estão esperando uma venda. Hoje em dia, né, a gente já está esperando um pouco mais venda em tudo, em todos os conteúdos, mas ainda assim não é aquele lugar que a pessoa tá igual no feed, a gente vê um carrossel, a gente já pensa, isso aqui talvez a pessoa esteja vendendo. Nos stories já não tem tanto isso. E ao mesmo tempo, é um único canal onde a gente consegue colocar ali o botãozinho para a pessoa clicar e ir direto no teu WhatsApp, direto no teu site. A outra maneira de fazer isso não é orgânica, é no tráfego pago. Então, quando a gente faz um anúncio, a gente coloca o botãozinho para a pessoa clicar. Agora, de maneira orgânica, só dá para fazer nos stories. Só tem aquela ferramenta ali de link nos stories. Então, é ótimo para fazer narrativa de venda, para levar a pessoa diretamente para o seu WhatsApp, para o seu site, para o link ali de pagamento. E na harmonização, o lifestyle ele entra como uma das principais maneiras de vender, porque a pessoa ela vai se ver em você. A gente vai trabalhar muito a identificação. Ou então essa pessoa quer se ver em você, quer ser como você, se inspira em você. Então é por isso que tem essa questão do lifestyle, quer você queira ou não, você vai ter que postar sim um pouco da sua vida. Mas postando estrategicamente não fica tão ruim, tão difícil assim. Então, o que fazer de fato? Você precisa influenciar os seus seguidores o tempo todo, mesmo que não está falando do seu trabalho. E isso, muitas vezes, vai acontecer quando você posta o seu dia a dia, quando você faz uma reflexão, e é o que mais vende. Por quê? Eu vou dar um exemplo meu, que é a frase que eu uso muito. Hoje em dia eu já não uso mais tanto, mas eu repetia isso todos os dias nos stories, que era: vou me arrumar para ficar em ordem, organizando o dia para ficar em ordem com o meu trabalho. Eu usava muito a palavra ordem. E começou a acontecer um comportamento de muita gente me mandar mensagem falando assim: nossa, toda vez que eu ouço alguém falando ordem, eu lembro de você. Muita gente usando a mesma frase que eu usava, me marcando nos stories. Então, a pessoa lembrava de mim mesmo quando ela não estava pensando em marketing. Quando ela pensava em ordem, em organização. Isso era ótimo para mim, porque eu trabalho com marketing de uma maneira que eu coloco o teu negócio em ordem. Então, eu fui influenciando as pessoas de pouquinho em pouquinho, mesmo quando eu não estava falando ali sobre marketing. Então, é por isso que ritual de marca é tão importante, posicionamento é tão importante, as palavras que você vai repetir é importante. Então, o que você não deve fazer? Seus stories, eles não podem parecer um monólogo ou aquele conteúdo chato que a pessoa vai pular. Tudo deve ser intencional e não de uma maneira de propaganda. Ah, postei o meu copo de água. Gente, vocês sabem que água é muito importante, mas a harmonização também. Você precisa fazer o seu preenchimento. Clica aqui. Não dá para ser assim. Você tem que ter ali uma conexão, tem que ter outros objetivos do seu conteúdo, de postar o seu dia a dia. Também outra coisa que eu vejo muita gente fazendo é: todos os stories é uma documentação do seu passo a passo. Oi, gente, hoje eu vou fazer tal coisa. Oi, gente, agora eu fiz isso. Gente, eu comprei tal coisa, eu fui em tal lugar. Você não vai fazer isso sempre. Você pode trazer assim: olha, hoje eu acordei dessa maneira, acordei desanimada. E o que a gente faz geralmente quando estamos desanimados? Eu tenho um ritual que é
fazer yoga pela manhã. E isso me ajuda muito. Você já fez yoga? Você faz yoga? O que te ajuda nesses momentos assim? Então, você vai jogar também para a pessoa, não vai ser só um monólogo. Você vai dar abertura para diálogo, você vai deixar essa pessoa falar. E não é fácil ser intencional o tempo todo. A gente vai começar ali eliminando alguns problemas que podem te fazer não postar algo. Lembrando que essa é só a primeira aula, a gente vai ter mais algumas outras falando melhor sobre os stories. Então, primeiro, você vai definir os fixos. Tudo aquilo que você vai repetir, tudo aquilo que vai facilitar a tua rotina, tudo aquilo que vai deixar a constância mesmo nos stories mais fácil. O ritual de marca, a caixinha de pergunta, o quadro fixo, os personagens, o dia para narrativa, para sua oferta. Isso aqui, se você entrou na mentoria individual, eu já fiz o seu ritual de marca. Então, você pode ficar tranquila quanto a isso. Caso você não tenha o seu ritual de marca, é simples de fazer. Você vai listar coisas ali que você faz todos os dias. E como você é minha mentorada, você já tem o seu posicionamento pronto. Então, você vai tentar acrescentar o teu posicionamento naquele dia a dia. Igual eu falei, a ordem, né, do meu exemplo. O meu posicionamento é de trazer ordem para as pessoas. Eu trago muito isso da organização, de fazer todo dia a mesma coisa, de comunicar a tua marca. E a ordem e a beleza, por exemplo, elas entram muito nisso. Porque se o seu negócio não está em ordem, você não vai conseguir se comunicar com a pessoa certa. Então, o meu ritual de marca era: bom dia, já estou em ordem para começar o dia, já estou em ordem para minha rotina, já coloquei a minha imagem em ordem. Então, eu tinha muito isso. Mesma coisa você vai fazer. Isso aqui também dá para pedir ajuda para o chat GPT, para ele adaptar ali, você vai mandar o seu dossiê do posicionamento coerente, e aí ele pode criar outros rituais e variações desse ritual. Não precisa ficar postando todo dia a mesma frase, você vai adaptando. Igual eu te mostrei vários exemplos da ordem dentro da frase, você vai sempre adaptando. Então, o ritual de marca, ele vai reforçar o teu posicionamento. Ele serve para isso, para você repetir o teu posicionamento pelo menos 3 vezes na semana. Tá? Menos que isso eu não indico. É melhor 3 vezes na semana, também não precisa ser todos os dias, também fica cansativo. E o que vai fazer tudo isso se conectar é o teu posicionamento. Então, se você está vendo essa aula antes da nossa reunião, você ainda vai ter uma reunião sobre posicionamento para te dar clareza. Mas se você já fez e você ainda está com alguma dúvida, eu vou dar mais alguns exemplos e vou falar um pouco mais sobre posicionamento. Então, quando eu monto tudo lá, eu trago os arquétipos que eu usei para criar a tua marca e também a promessa, o que diferencia. E isso é o teu posicionamento. Mas eu preciso que cada vez mais você entenda, você estude, você tente deixar esse posicionamento mais palpável. Até mesmo assim, pede para o ChatGPT fazer exercícios para você entender melhor o seu posicionamento. Como se fosse uma provinha, assim, eu acho que isso também já pode te ajudar. Mas eu vou trazer aqui 2 exemplos de 2 profissionais da área da harmonização. A Roberta Ludwig, não sei se é exatamente assim que falo sobre o nome dela, mas enfim. A Roberta, ela traz muito a rebeldia e autenticidade. Tanto que a bio dela tem a palavra autenticidade, a promessa de marca dela. Você vai entrar depois no TikTok e no perfil dela você vai ver que ela traz muito contraposicionamento. Então, coisas que ela defende, coisas que ela não acredita, que ela não concorda. Ela traz muito isso. E a autenticidade entra muito na rebeldia também. Porque se você tem as suas próprias regras, você vai contra o que está todo mundo fazendo, você, consequentemente, também começa a ser muito mais autêntico. Então, o posicionamento dela é muito mais focado em inovação e conhecimento, ou em autenticidade e rebeldia. Já a outra profissional, que é a Bel Guerra, que também é muito conhecida, ela foca muito em estudos, em trazer inovação, conhecimento, tanto que ela tem a escola da Bel, ela tem muitos cursos, então ela é muito reconhecida por isso. Não estou falando que a Roberta não é, porque ela também traz muito artigo científico e tudo mais, mas o que se sobressai é a rebeldia. Então, se você quer comunicar inovação e conhecimento, aqui nesse exemplo, eu coloquei já um bom dia com algum artigo, trazendo algo, um insight para as pessoas. Então, bom dia, já estudando por aqui. Encontrei um artigo incrível sobre procedimentos coreanos. Querem que eu explique os maiores insights? Aí um outro story do almoço. Pausa nos estudos para esse almoço. Não é só de conhecimento que se vive por aqui. Aí depois vem com uma enquete. Agora sim, você já usou produtos coreanos? Enquete sim, barra não.
Aqui também, por exemplo, daria para continuar. Agora eu vou atender uma paciente, aí você fala um pouco do seu dia a dia. Aí depois você volta no assunto dos procedimentos coreanos, produtos coreanos. Só um exemplo, tá? Isso aqui pode trocar para qualquer outro assunto. O segundo exemplo, para quem quer comunicar autenticidade e rebeldia. O look de hoje vocês já sabem, autêntico e ousado, do jeito que eu amo. Você sente que tenha coragem de ser você mesma? Enquete de sim ou não. Você viu que nesse aqui eu coloquei enquete, no outro eu coloquei enquete. É muito importante para não transformar os stories num monólogo. Hoje eu queria contar para vocês quando foi que eu virei uma chave na minha autoestima e comecei a me amar mais. Claro que envolve procedimentos estéticos, mas não é só isso. E aí aqui a gente pode contar uma história trazendo os momentos que foi que você realmente viu que você não precisava seguir as regras, que você queria quebrar os padrões. Por que eu falo isso? A gente está querendo comunicar autenticidade e rebeldia. Se fosse autenticidade e delicadeza, já seria totalmente outra maneira. Por exemplo, então, a história de como você começou a se amar precisa trazer que você começou a se aceitar mais, a se acolher mais. Percebe que eu já trago outras palavras, já falo de uma maneira diferente, até a música que a gente colocaria ali nessa sequência. Então, eu espero que tenha ficado claro com esses dois exemplos. E aqui também, quando eu trouxe para vocês as coisas fixas, né? Tem o ritual de marca, caixinha de pergunta. Eu vou explicar um pouco mais sobre a caixinha de pergunta aqui. A caixinha de pergunta, ela vai vir pelo menos uma vez na semana, mas você pode postar até 2 vezes na semana, com temas diferentes, e ela é a sua chance de tirar dúvida, reforçar o teu posicionamento, mostrar o seu diferencial, fazer uma oferta rápida. Então, não subestime o poder de uma caixinha de pergunta. Use caixinha de pergunta. Ah, mas ninguém me manda nada. Começa a mandar. Eu tenho uma cliente que a gente começou a fazer toda semana, lá para a terceira semana que o pessoal começou a mandar perguntas. Então, também temos os quadros fixos. Por exemplo, toda segunda-feira eu vou fazer uma caixinha mais engraçada. Toda terça, o meu marido vai vir responder as perguntas comigo. Toda quarta, eu vou analisar o rosto de tal pessoa, eu vou fazer um estudo de caso. Toda quinta, eu vou explicar cada procedimento de maneira mais detalhada. Toda sexta, eu vou postar o meu dia a dia sem filtro. Então, só um exemplo, não precisa ter um quadro todos os dias da semana, porque senão vai ficar chato. Eu dei esse exemplo falando assim, só para vocês verem os principais exemplos, mas dá para fazer uns 2 quadros por semana, ali, um quadro por semana, já vai ajudar bastante. E os personagens, dessa parte aqui, eu não vejo muita gente falando e não dando muita atenção. Que são os personagens da sua marca? Quem que vai aparecer nos seus stories? Quem que você vai mostrar? Seus pets, familiares, marido, namorado, esposa, namorada? Quem que vai aparecer? Quais são as características dessa pessoa que você vai mostrar? Qual que é a piada interna que você vai fazer? Por exemplo, eu vou usar até o exemplo aqui da Gabi, que ela fez um conteúdo, a gente colocou a filha dela como um personagem da marca, porque faz muito sucesso. E aí a gente até fez um conteúdo aqui dela falando, né, como se fosse a filha dela falando ali para, ó, tem uma parte aqui. Porque em 2026 a minha mãe será sua consultora de marketing. Então ela trouxe realmente a filha dela como uma personagem dentro da marca. Então é importante que vocês também detalhem isso para a gente conseguir ter um padrão ali, né? Você ter essa clareza do que postar em relação a essas pessoas, em relação a momentos da sua vida. E aí, uma vez na semana, você vai fazer uma narrativa mais profunda de venda, focando realmente em levar a pessoa para o agendamento. Mas isso aqui a gente vai ver em uma outra aula. Dito isso, agora você tem tudo que deve ser fixo nos seus stories, e aí vai entrar os variáveis do dia a dia, vai entrar ali outras técnicas que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar ou no grupo do WhatsApp, ou no privado, ou manda mensagem ali para as minhas assistentes de suporte. E é isso. Tenham espero que vocês estejam conseguindo entender realmente aqui, que já tenha dado clareza. E se vocês executarem também, me mandem, que eu quero ver os stories, eu quero ver vocês aplicando a aula.